Cistos no ovário são sempre malignos? São motivos de preocupação ou não? Podem se tornar câncer? Assista ao vídeo até o final porque eu vou responder as 10 perguntas mais comuns sobre cistos no ovário. Olá, tudo bom? Eu sou o Dr. Matias, aqui da HC Imagem, e nesse vídeo vou responder as 10 dúvidas mais comuns sobre cistos ovarianos. Então vamos para a primeira dúvida. O que são cistos no ovário? São formações de pequenas bolsas cheias de líquido ou sangue que se desenvolvem dentro ou nas proximidades do ovário. Esse é um processo natural que na maioria das vezes surge e desaparece durante o ciclo da ovulação. Os cistos de ovário são normais, benignos e fazem parte do ciclo biológico da mulher, ou seja, nem todo cisto é sinônimo de complicação de saúde. Mas podem existir casos específicos onde os cistos podem se desenvolver além do esperado ou surgir em regiões delicadas, causando dores, atrasos no ciclo menstrual, cólicas ou até mesmo complicações de fertilidade. Segunda dúvida: quais os principais sintomas provocados por cistos no ovário? Em algumas situações, os cistos podem provocar dores na pelve, geralmente de um lado apenas, inchaço e desconforto abdominal, enjoo, náuseas e ainda dores durante o ato sexual. Algumas mulheres podem desenvolver incontinência urinária ou vontade constante de urinar, ou ainda ter dificuldades para engravidar. Mas é importante falar que essa condição afeta uma pequena porcentagem das mulheres, já que na maioria dos casos os cistos são pequenos e indolores e acabam desaparecendo dentro de algumas semanas, sem que a mulher apresente nenhum sintoma. Terceira dúvida: quais os tipos mais comuns de cistos no ovário? Os tipos mais comuns são cistos foliculares. É o tipo mais comum de cisto benigno. Eles são mais presentes em mulheres jovens, entre 15 e 40 anos. Forma-se quando não há ovulação ou quando o óvulo não sai do ovário durante o período fértil. Seu tamanho pode variar entre 3 até 8 centímetros e normalmente diminui de tamanho ou desaparece entre 4 a 8 semanas. Trata-se normalmente de um cisto sem sintomas e que não demanda tratamento. Cistos de corpo lúteo. O corpo lúteo nada mais é do que o tecido dentro do ovário desenvolvido após a liberação do óvulo. Normalmente, esse tecido desaparece até que um novo ciclo de ovulação se inicie, mas em alguns casos, ele pode acumular líquido ou sangue no seu interior, criando assim um cisto. Trata-se também de um cisto benigno, com uma média de 3 centímetros de diâmetro e que some em poucas semanas sem causar maiores complicações. Cistos hemorrágicos. Aqui temos um tipo de cisto decorrente de uma complicação que acontece quando há sangramento na parede do cisto para o seu interior. Embora seja comum que cistos hemorrágicos desapareçam naturalmente ao longo dos ciclos menstruais, em uma parcela das mulheres, o cisto pode crescer demais e provocar dores intensas no abdômen inferior. Nestes casos, após o diagnóstico com exames de imagem, o médico poderá solicitar intervenção cirúrgica. Quarta dúvida: alguns tipos de cistos são mais complicados do que outros? Sim, nem todos os cistos ovarianos são simples e desaparecem ao longo dos dias. Em alguns casos raros, os cistos podem atingir grandes dimensões e causar inúmeras complicações de saúde. Mas que tipo de cistos são esses? Endometrioma. Este é um tipo de cisto que pode surgir nos ovários de mulheres que possuem endometriose. São caracterizados por um líquido vermelho escuro. Quando essa mudança ocorre no ovário, a mulher poderá ter problemas de fertilidade e dificuldades para engravidar. O principal sintoma são dores, que podem ocorrer tanto no período menstrual quanto durante o ato sexual. Cisto dermoide. Este tipo de cisto também é conhecido como teratoma cístico maduro e se apresenta como um tumor benigno. Ele é mais comum em mulheres mais jovens, entre 20 e 40 anos. Embora seja um tipo de anomalia benigna, é preciso um diagnóstico cuidadoso, uma vez que em alguns casos o cisto dermoide pode evoluir para o câncer. Este tipo de cisto exige tratamento cirúrgico. Cistoadenoma. O cistoadenoma é outro tipo de cisto caracterizado como tumor benigno que pode ocorrer em um ovário ou em ambos. Sua principal característica é o tamanho, podendo chegar até 20 centímetros de diâmetro. O cistoadenoma não costuma desaparecer sozinho com o tempo, ou seja, deve ser submetido a tratamento cirúrgico. Quinta dúvida: existem complicações nos cistos ovarianos benignos? Sim, muitas mulheres pensam que os cistos são um tipo único de anomalia, mas a verdade é que cada tipo de cisto se desenvolve de um modo e pode demandar diferentes abordagens e tratamentos. As principais complicações são ruptura do cisto. Aqui temos um quadro onde o cisto se rompe. O principal sintoma é dor intensa e súbita na região da pelve, geralmente unilateral. Na grande maioria dos casos, não há complicação mais grave.
torção do cisto, conhecida também como torção anexial, é um quadro clínico onde o cisto atinge um tamanho maior do que o esperado e acaba por girar ou dar um nó em torno de sua base. Esta é uma condição rara e que pode resultar em obstrução no ovário ou mesmo na trompa uterina. Os principais sintomas são dores súbitas na pelve, enjoo e vômito. Sexta dúvida: qual a diferença entre ovário policístico e cisto no ovário? Para evitar confusões, basta a gente lembrar que a condição de ovário policístico é definida pelo prefixo poli, ou seja, múltiplos. Assim, quando falamos num diagnóstico de ovários policísticos, estamos falando em vários pequenos cistos, com tamanho entre 5 e 10 milímetros e presentes nos dois ovários. Já o cisto no ovário é geralmente único, com tamanho entre 3 e 8 centímetros, ou seja, maior, e normalmente presente somente em um ovário. O ciclo menstrual nas mulheres com ovários policísticos é irregular, ocorrendo a cada 2 ou 3 meses. Em alguns casos, a mulher pode sofrer a chamada síndrome dos ovários policísticos, um quadro mais complexo com o surgimento de sintomas como problemas para engravidar, ganho de peso, aparecimento de pelos no rosto e acne. Sétima dúvida: é possível engravidar tendo um cisto no ovário? Com certeza sim. Na maioria dos casos, a presença de cistos ovarianos não é a principal causa da infertilidade, mas dependendo do caso, a mulher pode ter dificuldade de engravidar devido às alterações hormonais que levaram ao surgimento do cisto. Em outros casos, a presença do cisto pode se tornar um obstáculo tanto para a fecundação quanto para a gestação em si. Como vimos até aqui, quase sempre a presença de cistos é benigna e de simples tratamento, quando o acompanhamento adequado do ginecologista ocorre. Uma vez solucionado o problema, a mulher retorna ao seu ciclo sem nenhuma complicação e pronta para ser mamãe, se assim desejar. Oitava dúvida: o cisto de ovário pode se tornar câncer? Depende. A presença de cistos no ovário não é sinônimo de câncer, mas pode servir como um alerta de que há algo errado com a sua saúde. É bom saber que nas mulheres em idade fértil, menos de 1% dos cistos de ovário representam um tumor maligno, ou seja, é algo bem raro. Nas mulheres pós-menopausa, a maioria dos cistos também é benigno, porém, a ocorrência de tumores com aspecto cístico é maior, o que demanda mais atenção por parte do médico. Em resumo, a presença de cistos deve ser vista com atenção. Fatores como idade, hábitos como boa alimentação e práticas de exercício físicos, ou ainda fatores genéticos, devem ser levados em conta. O ideal é que, uma vez que seja detectada a presença de cistos, sejam feitos os exames de imagem necessários para diferenciar se são benignos ou não. Nona dúvida: como identificar e diferenciar os cistos de ovário? Bom, o primeiro passo é o exame de imagem, que via de regra é o ultrassom transvaginal. Através do ultrassom, é possível que o médico avalie informações como tamanho, conteúdo e localização do cisto. Boa parte dos cistos ovarianos são detectáveis através de exame de imagem. Geralmente o diagnóstico é simples, sem dor e com alto nível de precisão. Apenas em uma pequena parcela dos casos pode não ser possível definir se o cisto é benigno ou não. Nestes casos, o médico recomendará exames complementares ou até mesmo a biópsia para análise do cisto em laboratório. Décima dúvida: como é feito o tratamento de cistos no ovário? O tratamento dependerá de diversos fatores. Nas mulheres em idade fértil, a maioria dos casos de cistos no ovário não demanda nenhum tratamento. O médico poderá solicitar uma avaliação ultrassonográfica ao longo de 8 semanas como medida de acompanhamento e precaução. Nos quadros de cisto em crescimento, com tamanho igual ou maior que 5 centímetros, o tratamento será baseado no resultado do exame de imagem. Nos casos em que a mulher apresente dores e desconfortos, a cirurgia poderá ser a melhor solução. Já para as mulheres após a menopausa, é recomendado um acompanhamento mais criterioso, com a orientação de um médico e a realização de ultrassonografia transvaginal para um bom diagnóstico. Em casos benignos, a visita periódica ao médico será suficiente para saber se há ou não crescimento do cisto. Caso seja detectado um crescimento anormal ou apareçam sintomas ou complicações, não podemos descartar mais uma vez a intervenção cirúrgica. Mas lembre, somente com o devido acompanhamento médico é possível determinar qual a melhor abordagem de tratamento. Aqui na HC Imagem, nós realizamos todos os exames de imagem para garantir uma avaliação segura e precisa dos cistos ovarianos. Temos 3 clínicas em Brusque, equipamentos de última geração e profissionais altamente qualificados. Você pode saber mais sobre a clínica visitando o nosso site. Chegamos ao fim desse vídeo e espero que a nossa conversa tenha ajudado a esclarecer as suas dúvidas. Se você gostou, aproveita e já compartilha esse vídeo com outras mulheres que precisam saber sobre cistos ovarianos. E se você ainda tem dúvidas, pode deixar aqui embaixo nos comentários ou entre em contato com a gente através do WhatsApp.